Eu sou Fernando Caldas e vamos a uma breve reflexão. Os produtores, os grandes diretores de cinema, aqueles que fazem cinema como um exercício da arte, estão deveras preocupados com a impossibilidade de criar. O mesmo está acontecendo no campo da música, no campo do teatro, no campo das artes plásticas, da dança e etc. Ou seja, nós vivemos um tempo em que, de um lado, os produtores e do outro lado, os formadores de padrões ideológicos estão determinando os conteúdos artísticos. Isso em todo o Ocidente, é uma questão ocidental. E não se trata de fazer um discurso de extrema direita ou de extrema esquerda, não se trata disso. Não, é uma questão supra-ideológica, por assim dizer, no sentido restrito de ideologia. Mas é algo assustador, porque notabiliza o início acelerado de uma ditadura estética. Como dizia lá o filósofo, toda estética é uma ética. Está se pressupondo que algumas pessoas, alguns grupos de pensamento, sabem exatamente o que deve ser ofertado em termos artísticos para as populações. Uma imposição, um rolo compressor que vem com força total no sentido de desestabilizar a criação. Porque toda criação, se ela não for livre, absoluta, ela não é arte. O que é que todos os ditadores de todos os tempos fizeram? Proibiram a arte. Queimaram livros, censuraram espetáculos, prenderam artistas, mataram artistas. Né? Basta olhar a história. Olhar dos romanos a Pinochet, né? O que eles fizeram com os artistas. E agora que a duras penas, e muito graças a esses artistas, né, a gente consegue um Estado sutilmente democrático, vem uma força advinda, ninguém sabe exatamente da onde, toma todos os meios de comunicação, inclusive as redes sociais, com um discurso que quer dizer o seguinte: olhe, nós sabemos o que deve ser dado aos filhos, aos adolescentes de vocês e a vocês próprios. Então é uma imagem muito louca, quer dizer, porque a arte é o seguinte, a arte é a capacidade de, a partir do mundo, e esse mundo é interno e externo, um criador legar para a humanidade um farol, uma luz, para que se tenha referências aonde seguir, como evoluir. Assim como as religiões têm os seus guias, os seus avatares, a arte também os tem e a ciência também os tem. É como se de repente, isso acontece muito com a ciência também, toda a ciência possível fosse a ciência de ponta, a ciência para servir interesses mercadológicos. O sujeito fazer 3 pós-doutorados para depois descobrir um sabor novo de creme dental, de pasta de dente. Mas isso é menos grave do que o que está acontecendo com a arte. É muito menos grave. Porque com a arte está acontecendo o seguinte: estão censurando preteritamente. De repente Monteiro Lobato não é politicamente correto, o Walt Disney não é politicamente correto, sabe? Machado de Assis não é politicamente correto. Isso é de uma estupidez profunda, né? E não é preciso ser de extrema direita para entender isso, não. É só pensar um pouco. Quem tem filhos sabe muito bem que passou por angústias ao criá-los, né? Porque você fica entre a moral, né? Como diz uma canção bonita de Gilberto Gil e Jorge Malta, né? Entre a moral e o fio dental. Você quer seus filhos livres, mas você tem que ter cuidado com eles, né? Cuidados desde o narcotráfico até outras violências. Mas cuidado também, surge uma outra necessidade, um outro cuidado, que é com esses formadores de opinião do politicamente correto, dessas políticas identitárias. Você abre esses streams e já era. Netflix não tem mais filme que preste, sabe? Amazon também, todos caminhando nessa trilha. Os desenhos sendo refeitos. Os príncipes agora têm que ser príncipes trans. Sabe? É uma coisa tão louca. Porque os violentos continuarão sendo violentos.
Contra trans, contra héteros, contra homo, contra mulheres, contra gordos, contra pretos, contra brancos, porque são os violentos. Esse bicho de 46 cromossomos gera também os violentos, os nefastos, né? E não há como você tirar do ser humano a capacidade que ele tem de ter preconceitos. O ser humano é um ser preconceituoso por essência e não vai deixar de ser. O que ele pode fazer, no máximo, é não transformar esse preconceito num conceito que gere ações nefastas contra o outro. Isso ele pode fazer, mas eliminar o preconceito? Tornar o ser humano não preconceituoso por decreto? Isso, isso é uma estupidez sem tamanho, não é? Então, há de se pensar, de se reconstruir isso, porque a gente tem muito que alcançar em termos de liberdade. Não chegamos a nada ainda, mas quando a gente começa a andar, vem de lá, como eu repito, um rolo compressor, né, impondo que nós sigamos aquele caminho e não o caminho natural da liberdade criadora e estética, que loucura é essa? O que está por trás disso? Que intenções são essas? Mas todo tempo, toda época da humanidade tem esses rolos compressores e essas imposições ditas com doçura. Elas são ditas com doçuras. Como alguns religiosos, em todos os tempos também, que têm más intenções, né? Falam de um Deus doce, docíssimo, e na prática querem fiéis subalternos, oprimidos, né? Que os banquem. Da mesma forma, todo esse discurso, entrando personagens assim na novela, não a gordofobia, não isso, não aquilo, né? Pode-se tomar sítios de casais idosos que tem ali 1 hectare de terra, porque ali há 400 anos era de uma tribo. Pode-se tomar, casal que se dane, que morra, que se acabe. E todo mundo aplaude. Qual é a imagem da bela esquerda contemporânea? É um casal sentado num McDonald's, tomando Coca-Cola e comendo um sanduíche McDonald's e discutindo os próximos passos pelos direitos identitários do outro, lá do outro, do abstrato outro. Essa é a imagem típica do nosso tempo. Quem manipula, quem cria isso, a gente tem pistas, mas também o que adianta sabê-lo, não é? Se existe um terreno fértil para que essas coisas tão estúpidas germinem. Agora, pornografia é permitido. É permitido qualquer cantora famosa subir num palco e sugerir que a plateia lamba aquilo, chupe aquilo outro. Isso é lindinho, todo mundo acha isso uma evolução do comportamento. Mas não é uma evolução do comportamento, né? Repito, toda ética é uma estética, toda estética é uma ética. Isso, na verdade, é a alienação em grau último, né? É querer que se sigam certos ditames em nome de certa ética falsa. O que é uma ética falsa? É uma falácia. É uma falácia. Porque o mau caratismo não é peculiaridade de gênero nenhum, de etnia nenhuma, de raça nenhuma, de nada. Certo? E o que, então, quando você defende a ética apenas que não se imponha contra etnias, contra gêneros, contra tal e tal e tal, você está sendo falacioso. Não é não matarás negros ou não matarás índios, é não matarás, salvo em legítima defesa. Não é não seja opressor contra esse ou aquele segmento, é não seja opressor. Não está liberado mulheres matarem homens, nem índios matarem brancos. Fica parecendo que está. Ótimo, no campo do discurso a gente vai discussando até outras encarnações. A questão não é essa. A questão é que isso virou prática. Isso está tirando trabalho, emprego das pessoas, dos produtores de cinema, sobretudo. Hoje, Fellini, Bergman seriam impossíveis, né? Diretor como Andrei Tarkovsky, o russo, seria impossível. Talvez Charlie Chaplin fosse impossível hoje, não é? Ele sofreria uma nomenclatura disso ou daquilo outro, porque eram apenas livres pensadores estéticos. Então, parafraseando lá o movimento
da França de 68 e a canção de Caetano Veloso é proibido proibir. Né? Não há virtude nenhuma em ser preconceitualizado. É algo que a gente tem que lutar para que isso não transforme em ação. Só isso. Cada um durma com seu preconceito, sonhe com ele, tenha pesadelos com ele, e que não transforme esse preconceito em algo que possa ferir o outro. É só isso. Mas esse outro que é preconceitualizado, e todos somos em algum nível, esse outro, que ele também não se transforme num herói. Tem que acabar esse maniqueísmo. Temos que lutar pelos valores absolutos, que são dinâmicos, né? Mas o não matarás é um valor, não roubarás, o não mentirás, são valores eternos, construídos a ferro e fogo, do suor de muita gente, de muitos artistas, né? Vem do suor de muitos artistas, vem do suor de Leonardo, de Rafael, de Beethoven, de Mozart, de Stravinsky, de Mahler, vem do suor dessa gente, né? Essa luta por um mundo onde o pensamento, e sobretudo o pensamento estético, não seja cerceado por meia dúzia de pessoas que, por interesses nefastos, não se voltam contra a Coca-Cola e o McDonald's, mas fabricam uma geração absolutamente escrava e refém desses afazeres. Uma geração que pensa igual, se veste igual, ouve as mesmas músicas, come as mesmas comidas e vai vivendo como se estivessem salvando o planeta. São todos bonzinhos e mandam dinheiro para os meninos da África que morrem de fome. Mas é tudo mentira. É preciso mudar isso, é preciso despertar isso. Todo tempo teve seu rolo compressor e teve suas resistências. Então precisamos fazer essa resistência. Nem direita e nem esquerda. A ética, a verdade, a dignidade.